Confidencial. Neste documento confidencial, eu, Morato Vertaler, caçador de criaturas paranormais, compilei todas as informações necessárias para a identificação de uma espécie de criaturas paranormais que nomeei de alheios. Ao contrário do que qualquer suposta organização de investigadores queira afirmar, eu, Morato Vertaler, acredito que a melhor solução para lidar com essas criaturas é as registrando e as entendendo por completo. Na minha trajetória combatendo essas criaturas submundanas, tenebrosas, que surgem por diversos motivos, eu percebi um padrão. Algumas criaturas parecem agir de maneira sincronizada, como se elas estivessem conspirando entre si. Eu não sou maluco. Esses seres são sempre associados a extraterrestres, por visões de objetos não identificados e abduções das vítimas. Essas criaturas parecem interessadas nas vítimas e constantemente tentam se comunicar. Conversando com meus contatos, cheguei à conclusão que os alheios estão fortemente associados com as entidades do outro lado, como os veríssimos chamam, nomeados energia e conhecimento, mas de alguma forma parecem ir além disso. Elas parecem agir em um conjunto com um propósito diferente das demais. Minha teoria é que todos os alheios surgem do mesmo lugar, e eu vou achar essa origem. As próximas páginas são um compilado dos meus registros. Esse documento sem dúvida vai ser importante. Tudo o que eu faço é Morato Vertaler. Categorias de alheios. Cada alheio tem sua própria característica e maneiras de reconhecer. Você pode checar a página de cada um deles para entender as condições de lidar com cada um, mas eu também percebi que era possível catalogar cada um deles em 3 categorias diferentes ou classes. Elas são parasitas. Esse tipo de criatura não está interessado na abdução ou na comunicação com as vítimas, e parecem focar mais na origem reprodutiva desses alheios. Todo parasita, como eu inteligentemente nomeei, tem um comportamento parasítico. Ou seja, eles invadem o corpo de um organismo hospedeiro e ficam escondidos dentro deles. Cheque a página de cada um desses nojentinhos para entender as condições de lidar com cada um, reconhecendo a presença de um parasita em um ambiente. Rastros de plasma verde. Espécie de catarro ácidico, perigoso, não toque. Infecção de animais. Água contaminada, rastros de corpo se arrastando, larvas em lugares úmidos. Nota: depois de confirmar a presença de um alheio parasita, é muito importante identificar qual das parasitas com que você está lidando e especialmente quem é o hospedeiro do parasita. A situação pode ficar bem feia, acredita em mim. Camuflados. Criaturas invisíveis, escondidas e presentes no ambiente a todo o tempo. Esses ordinários podem ser extremamente inteligentes e manipuladores e parecem ser os principais responsáveis pelas abduções. A minha conclusão é que eles têm uma função principal: se comunicar e vigiar, buscar por alvos específicos, reconhecendo a presença de um camuflado em um ambiente. Pegada, impressão digital com padrões estranhos, eflúvio, cheiro específico na área, queimado ou enxofre. Eles parecem marcar esses lugares através de um cheiro, assim como os cachorros e gatos. Símbolos e sigilos desenhados no ambiente.
plantas queimadas e ressecadas, objetos flutuando e mudando de lugar, plantas queimadas e ressecadas, vibrações e tremores periódicos na área. Psicônicos. Esses desgraçados são uma dor de cabeça. Possíveis palavrões rabiscados. Eles têm esse nome porque eles são criaturas psicológicas. Eles não têm uma forma física tangível. São, na verdade, mais como alucinações. Eles vivem dentro da cabeça das vítimas, mas eles são reais. Todos os psicônicos parecem se comunicar através de dispositivos eletrônicos e transmissões, utilizando sigilos que parecem adaptações da sua língua, tentando se encaixar na nossa. É possível traduzir seus sigilos para o português através de uma cifra de substituição única para cada psicônico, reconhecendo a presença de um psicônico em um ambiente. Interferência de sinais de transmissão misteriosos capturados. Comportamento não natural do ecossistema, fauna e flora. Mau funcionamento de eletrônicos. Déjà vus compartilhados, memórias confusas. Alucinações visuais, possessões. Importante. Para confirmar a presença de uma dessas criaturas, você precisa encontrar pelo menos 3 evidências diferentes de uma das categorias nesse ambiente. Centomorfo, classe parasita. Um daqueles que me fez questionar se eu devia continuar fazendo o que faço. Bicho nojento, horroroso. A forma física dele lembra uma centopeia crescida, com dezenas de olhos por todo o corpo e várias espécies de dedos estranhos. Esse safado entra nas vítimas e se aloja por semanas, lentamente transformando o seu hospedeiro numa espécie de zumbi sem vontade e energia, servindo apenas como um grande casulo para que outro alheio surja do corpo. Reconhecendo um hospedeiro do centomorfo. Tem dificuldade de reconhecer cores, tiques físicos nervosos, tremeliques, espasmos. Evita a luz do sol, olhos sensíveis à luz forte. Lidar com o centomorfo. O centomorfo fica alojado na região torácica. Se o hospedeiro estiver ciente da presença da criatura e se concentrar completamente, forçando os músculos do seu corpo, ele consegue expelir o bicho para fora na força do ódio. É feio, mas funciona. Quando ele sair, recomendo usar luz forte para confundir e atordoar. Ele é feio e burro. Enquanto estiver com o centomorfo dentro dele, de jeito nenhum você pode expor o hospedeiro à luz forte ou piscante, especialmente se forem coloridas. Isso vai alertar a criatura, que vai derreter completamente os órgãos internos do corpo e transformar o que sobra numa versão mutante dele. E ele não para de se dividir a cada minuto. Spectra, classe psicônico. Facilmente confundido com um fantasma, essa criatura consegue atravessar paredes e flutuar livremente pelo ar. Honestamente, é um dos alheios mais agradáveis de se enfrentar e se comunicar. Mas esse é o grande problema. A Spectra vai tentar vencer pela sedução, mexendo com suas memórias e infectando com ideias que não são suas. Esses pensamentos não são seus. É importante lembrar disso. Reconhecendo o ambiente habitado por uma Spectra. Mau funcionamento de eletrônicos. Comportamento não natural do ecossistema, fauna e flora. Déjà vus compartilhados. Memórias confusas. Lidando com a Spectra. A Spectra surge das transmissões de ondas vindas de um dispositivo eletrônico específico e sempre consegue ser retransmitida ao seu cérebro se ele ainda estiver intacto.
Identificar e quebrar a fonte principal de transmissão da criatura faz com que ela não consiga se regenerar. Ainda é necessário derrotar a criatura, e ela vai ser especialmente manipuladora para tentar te impedir de destruir o dispositivo. Resista. Tenha certeza de que não existe nenhuma superfície reflexível no ambiente, como espelhos, vidros e objetos metálicos ilustrados. Anotações da cifra de comunicação da Spectra. Fetilapo, classe Parasita. Esse é um dos mais estranhos e misteriosos dos alheios. Eu não faço a menor ideia de como esse cabeçudo estranho vai parar dentro dos hospedeiros. Esse bagulho aparece de alguma forma no interior dos corpos e começa a se multiplicar incessantemente, como uma célula crescendo diversos corpos idênticos conectados ao corpo original. Eventualmente ele vira uma massa estranha de cabeças, olhos e braços. Quando o aninhamento está completo, todos eles se separam ao mesmo tempo e esvaziam o hospedeiro, buscando novos corpos. Reconhecendo um hospedeiro do Fetilapo. Resistência a choques elétricos. Sangue substituído por uma espécie de plasma verde ácida asquerosa. Tics físicos nervosos. Lidando com o Fetilapo. É complicado, mas juro que é o único jeito que eu achei. A única maneira de tirar esse negócio de dentro de alguém é o espancamento do hospedeiro. Descer o cacete mesmo. Bater com tudo. Na cara, na barriga, em tudo que é lugar. Não dá pra saber exatamente onde ele está no corpo. Então tem que chutar, literalmente, até acertar. Quando eles saem, a melhor maneira de lidar é tentar agarrar e continuar espancando ele. Ele vai tentar fugir. De jeito nenhum, deixar o hospedeiro mergulhar em água. Esses desgraçados incham na água. É horrível. Você não quer ver o resultado. Fumo. Classe camuflado. Alheios nunca são fáceis de lidar. Mas esse é especialmente traiçoeiro. Um mestre em se ocultar e manipular o ambiente ao seu redor. Esse ser é assustadoramente inteligente, quase tanto quanto eu. O fumo parece marcar um alvo específico por vez e então tenta corromper ou até mesmo aprender o máximo que puder de seu comportamento. Para isso, ele parece fazer pequenos testes de aptidão, quase como uns jogos bizarros com uma lógica deturpada, sempre o perseguindo para onde for. Magricelo estranho, boca de mangueira, reconhecendo um ambiente habitado por um fumo. Pegada, impressões digitais com padrão estranho. Eflúvio, cheiro específico na área, cheiro de queimado ou enxofre, plantas queimadas e ressecadas. Lidando com o fumo. A única maneira de enxergar esse ser é preenchendo o ambiente em que ele está com algum gás ou fumaça. E mesmo assim ainda é meio complicado de percebê-lo. Use uma máscara de gás. Ele se teleporta. Mapeie o ambiente antes de combater. Não deixe o fumo chegar perto de nenhum resíduo de pólvora ou qualquer explosivo. As consequências são severas. Ele se alimenta e expande o fogo. Ele vai usar isso contra você. Não ache que você é mais esperto do que ele. Interflorado, classe Parasita. Uma criatura asquerosa que parece duas mãos enormes e deformadas fundidas juntos num corpo alongado e acinzentado, cheio de olhos para
todo lado. Esse desgraçado invade o hospedeiro durante o sono e se agarra ao cérebro, transformando o corpo numa espécie de ninho de onde pequenas larvas eclodem. Depois que esse nojento terminar o seu serviço, ele se rasteja até o próximo corpo de interesse, deixando o hospedeiro anterior apenas em um estado vegetativo bizarro. Uma casca vazia, repleta de ovos nojentos no lugar de todos os seus órgãos. Reconhecendo um hospedeiro do interflorado. Sangue substituído por uma espécie de plasma verde ácido asquerosa. Tem dificuldade de reconhecer cores. Às vezes pisca um olho de cada vez. Lidando com o interflorado. Pro hospedeiro expelir esse alheio, é necessário causar um choque térmico forte em seu corpo. Algo como aquecer o seu corpo e depois mergulhar ele em água gelada. Com isso, a criatura vai se lançar para fora como algum tipo de reflexo. Quando ele for expulso do hospedeiro, não deixe ele abraçar sua cara. Fica longe. Ele é traiçoeiro e esperto. Não alerte o hospedeiro de que há um parasita no seu corpo. Não deixe o hospedeiro ansioso, nervoso ou consciente do fato de que há algo errado em seu corpo. Se o parasita perceber que está em perigo, ele irá aflorar. Transformação terrível, perigo, morte do hospedeiro. Limiantro. Classe psicônico. Eu não quero descrever essa criatura muito detalhadamente e nem sei se consigo. Eu só não quero lembrar. Se eu pudesse esquecer do seu rosto, era tudo que eu queria. Eu só queria esquecer o maldito rosto. Aquela merda vai ficar pra sempre na minha cabeça. Bosta. Reconhecendo um ambiente habitado por um limiantro. Déjà vus compartilhados, memórias confusas, alucinações visuais, possessões. Lidando com o limiantro. Você não tem escolha, você precisa manter sempre contato visual direta com a criatura. E nunca feche os olhos e nem pisque. Não pisque. Pisque e você está morto. Apenas uma pessoa precisa estar olhando para o rosto por vez. Assim fica mais fácil. É extremamente perigoso enfrentar a criatura sozinho. É muito importante estar acompanhado de pelo menos uma pessoa no ambiente para acordar dos transes hipnóticos. O rosto não é real. É importante sempre ser lembrado disso. O rosto não é real. Repita isso para quem estiver no transe. Por fim, suas cifras. Macróbio. Classe camuflado. Eu nem sei direito como descrever esse bostinha direito. Parece uma criança idosa. Estranha, com cara toda arregaçada, que consegue se esconder perfeitamente do jeito mais inacreditável. Ele não se esconde. O macróbio usa uma espécie de camuflagem extremamente específica, onde ele não fica visível de nenhuma forma. E na verdade, muitas vezes ele está completamente visível dentro de seu campo de visão, mas mesmo assim você ignora a existência dele a todo momento. É como se ele conseguisse manipular a sua percepção em algum tipo de hipnose passiva para ignorar o fato de que ele está ali te observando. Reconhecendo um hospedeiro do macróbio. Símbolos e sigilos desenhados no ambiente. Objetos flutuando e mudando de lugar. Vibração e tremores perigosos na área. Lidar com o macróbio. O único jeito de dissipar o filtro de percepção desse maldito é fazendo com que ele se distraia
usando uma armadilha contendo os elementos paranormais de sangue ou morte espiral para atraí-lo. Você vai perceber quando funcionar, porque vai se tocar de que ele estava lá o tempo todo. Depois que você percebe, não consegue mais desver. Ele ainda é perigoso. Ele consegue teleportar objetos e pessoas ao seu redor. E cuidado! Não registre qualquer imagem em vídeo ou fotografia do macróbio, mesmo se não estiver gravando. Extremamente importante, ele vai se multiplicar através das imagens. É um pesadelo. Memoflígico, classe psicônico. O primeiro alheio que eu encontrei, antes mesmo de começar a catalogá-los. É um dos piores. Esse maldito consegue ler seus pensamentos e suas memórias, e usa essas informações contra você. Não existe inimigo pior do que suas próprias lembranças. Reconhecendo um ambiente habitado por um memoflígico. Mau funcionamento de eletrônicos em horários específicos. Interferência de sinal de transmissão. Misteriosos capturados. Rádio/TV. Alucinações visuais. Lidando com o memoflígico. O memoflígico só se manifesta fisicamente para alvos que estiverem sozinho na área e conseguirem se comunicar com ele. Ela precisa confiar em você. Quando isso acontece, é possível emboscar ele, não permitindo que ele se transfira para nenhum outro dispositivo de transmissão. Coloque todos os dispositivos eletrônicos num raio esférico de 10 metros no mesmo quarto para preparar a armadilha. Ela não vai ter para onde saltar. É importante não quebrar ou danificar as fontes de transmissão da criatura. Ele irá apenas se fortalecer. Se todas as fontes forem danificadas ou quebradas, o memoflígico apenas será transferido para outro local e não será derrotado. Quanto menor fontes dos sinais de transmissão, mais concentrado e poderoso ele se torna. Por fim, as cifras do memoflígico. Omatídeo. Classe parasita. Esse é assustador. Ele consegue enxergar tudo, até mesmo dentro do corpo do hospedeiro. Eu não sei exatamente como funciona. Eu fico desconfortável só de lembrar do olhar desse maldito. Ele parece uma água-viva estranha, com braços longos e bizarros ao invés de tentáculos, e um olho enorme, aquele maldito olho. Ele consegue se multiplicar por algum tipo de osmose, sem precisar de contato físico direto. Só de conviver perto de um hospedeiro por um tempo suficiente, alguns dias, ele já consegue começar a desenvolver uma larva dentro de você por algum tipo de transmissão. Reconhecendo um hospedeiro do Omatídeo. Às vezes pisca um olho de cada vez. Objetos flutuando e mudando de lugar. Resistência a choque elétrico. Lidando com o Omatídeo. O Omatídeo é uma criatura extremamente perceptiva e sensível. E está observando tudo o tempo todo através dos olhos do hospedeiro. Se você conseguir expor o hospedeiro à luz forte e colorida piscando de forma violenta, você vai causar uma epilepsia que vai expelir a criatura e deixá-la bastante debilitada. Ela é bem lenta, mas cuidado, não fique olhando tempo demais pro maldito olho dela. E é muito importante cuidar para que o hospedeiro não sofra agressão física com o Omatídeo dentro dele. A criatura consegue retorcer o corpo por dentro e transformar toda a carne e os órgãos em plasma, causando uma explosão do corpo em ácido. Eu só vi esse estrago de longe. Não sobrou nada ao redor. Muito perigoso. Rastropoda, classe camuflado. Um dos bichos mais fedorentos que eu já tive o
desprazer de encontrar. Essa lesma gosmenta gigante parece ser lenta, mas é muito mais rápida do que você imagina quando ela quer. Esse alheio tem algum tipo de telecinese e consegue flutuar objetos ao redor dela sem interagir com eles com sua força enorme. O processo de abdução dessa criatura é asqueroso. Quando ela decide, seja lá o que isso quer dizer, que o alvo deve ser levado, ela absorve o corpo inteiro que se desfaz dentro dela. A minha teoria é que ele não é destruído e sim enviado para algum outro lugar, reconhecendo ambiente habitado por um rastropoda. Eflúvio, cheiro estranho na área, cheiro de queimado ou enxofre, objeto flutuando e mudando de lugar, plantas queimadas e ressecadas. Lidando com o rastropoda, o único jeito de enxergar um rastropoda é observando ele através de uma câmera de vídeo ou com algum outro tipo de dispositivo de captura de imagem digital. Apesar disso, qualquer tentativa de gravar um vídeo ou fotografia do rastropoda resulta numa corrupção e destruição do arquivo. Dá para ver ele, mas não dá para gravar. Se ele perceber que está sendo observado, ele vai fazer de tudo para destruir o dispositivo. Proteja a câmera e de jeito nenhum deixe esse alheio respirar ou se aproximar de qualquer tipo de fumaça ou gás tóxico. Ele vai absorver e transformar num gás alucinógeno e ácido, muito mais perigoso que qualquer outro. Nem máscara de gás adianta aqui. A minha derreteu completamente. Tô tossindo até hoje. Reptilídeo. Classe camuflado. Lagarto filha da puta. Reconhecendo um ambiente habitado por um reptilídeo. Pegada, impressão digital com padrões estranhos, símbolos e sigilos desenhados no ambiente, vibrações e terremotos periódicos na área. Lidar com um reptilídeo. A única maneira de conseguir enxergar esse camaleão mutante cuzão é tocar fogo nele de alguma forma. A pele dele vai tentar se camuflar com o fogo e ele vai brilhar. Também funciona expor eles a materiais explosivos como pólvora. Tiros a queima-roupa de armas de fogo podem funcionar também, mas são menos eficazes. Lembra que ele é esperto. Ele vai sempre tentar se posicionar perto de coisas inflamáveis para te fuder. E usa um óculos escuro, dói o olho quando ele brilha. O reptilídeo fica extremamente rápido e perigoso quando irritado, e solta um ruído bizarro. Nada irrita ele mais do que os elementos paranormais de sangue ou morte. Se tiver qualquer objeto amaldiçoado ou até mesmo componentes ritualísticos desses elementos, se livre deles. Eu quase fiquei surdo. Talvez tenha ficado surdo de um ouvido, eu acho. Ou 50% surdo. Enfim, proteja os ouvidos. Solínico, classe psicônico. Tudo que tenho de registro físico da aparência desse otário são os fragmentos da descrição de alguém enlouquecido por ele, já que apenas olhar para essa criatura pode causar um trauma terrível, aparentemente. Essa criatura parece ser completamente fissurada em repetir a mesma mensagem, no mesmo horário, todos os dias, normalmente durante a madrugada. Não importa o método, e ele não parece nunca estar satisfeito, destruindo completamente a sanidade das suas vítimas e as perseguindo mesmo depois disso. Mesmo de olhos fechados, ele continua aparecendo depois de se olhar pela primeira vez. Falas rabiscadas. Reconhecendo um ambiente habitado por um solínico.
interferência de sinais de transmissão misteriosos capturados rádio/TV, comportamento não natural do ecossistema, fauna e flora, possessão, lidando com o solínico. Assim como olhar para essa criatura pode causar danos mentais severos, parece que ela não suporta nem mesmo sua própria aparência. Ou, na verdade, acho que cercar o ambiente em que o solínico está com um material reflexivo, como espelho ou metais, cause distrações nos sinais transmitidos, o que também enfraquece a criatura. Mas eu ainda acho mais engraçado ela ser tão feia que nem se aguenta, filha da puta. E muito importante, feche os olhos, tampe com algum tipo de venda. Não olhe em nenhum momento enquanto a criatura estiver presente. Não abra os olhos. Recomendo um lugar pequeno e fechado para ficar mais fácil de acertar sem olhar. Por fim, a cifra da criatura. Nome: classe desconhecida. Extremamente perigoso. A entidade: perda de memória. Relatam um som específico. Objeto voador não identificado. Transmissões: R, AE, S. Pré. Não é como os outros. Símbolos encontrados em milharal. Relatos de abdução. Desaparecimento. Símbolo estranho, símbolo estranho. Ele é o original? Agrófagos. Fotografia. Confidencial. Linguagens diferentes. Símbolos, símbolos, símbolos. O que ele busca? Não existe registros. Ele sequer existe.